Olá, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com você, que vem acompanhando o estudo de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, ou Doutrina Espírita, lançada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. Na continuidade dos estudos do conteúdo de O Livro dos Espíritos, hoje nós temos o tema metempsicose, que está abordado por Allan Kardec na segunda parte de O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 11, que trata do tema Os Três Reinos, e tem como terceiro subtema metempsicose, pegando três questões, da 611 a 613, que encerra com um extenso comentário de Allan Kardec sobre o tema. Já estamos, então, posicionados. Já sabemos onde o tema se encontra em O Livro dos Espíritos. Mas antes de vermos as perguntas e respostas, vamos entender o que seja metempsicose, de onde surgiu esse termo e que ideia representa. Bom, fazendo um estudo, e aqui é apenas um resumo desse estudo histórico dentro da humanidade, o termo metempsicose, ele significa algo em torno de além da alma, e mais particularmente significa a transmigração da alma para um corpo orgânico. Bem, aí você já começou a pensar, isso se refere à reencarnação. Entretanto, há uma grande diferença entre metempsicose, que é uma palavra de origem grega, com palingenesia, ou palingênese, que é uma palavra também de origem grega e que, mais particularmente, significa a reencarnação. Porque metempsicose significa que a alma poderia reencarnar, poderia retornar a um corpo orgânico qualquer. Ou seja, poderia ser um vegetal, poderia ser um animal e poderia ser um ser humano. A ideia da reencarnação não é essa, é o retorno da alma ao corpo humano. Mas de onde surgiu essa ideia de que a alma poderia vir a reencarnar, a alma humana, por exemplo, poderia vir a reencarnar no corpo de um animal qualquer, ou mesmo de um vegetal. E vice-versa. Ou seja, que a alma de um animal poderia vir a nascer novamente, mas agora num corpo humano, como um ser humano. Essa é a ideia da metempsicose. Estudos históricos mostram que essa ideia surgiu na antiga Índia, mas teve um desenvolvimento no antigo Egito, lá o Egito dos nossos faraós, e adentrou também para a antiga Grécia, a Grécia dos grandes filósofos que ficaram conhecidos mundialmente, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e tantos outros. Por falar em Pitágoras, ele foi um defensor dessa ideia da transmigração da alma nos diversos corpos orgânicos existentes no mundo terreno. Mas a metempsicose, de fato, ela teve uma grande expansão e se tornou crença a nível cultural e religioso, mesmo lá no Antigo Egito. Bem, nós vamos, a partir de agora que já sabemos essas informações, nós vamos ver o que os espíritos superiores pensam a respeito dessa ideia. Se concordam ou se não concordam, se existem pontos de contatos do espiritismo com a metempsicose. Para isso, então, agora, vamos pegar o Livro dos Espíritos. Então, questões 611 a 613. Allan Kardec, na sua primeira pergunta, faz o que vamos chamar aqui de uma introdução
ao tema. Na 612, ele vai direto ao questionamento que todos nós queremos fazer. Mas vamos conhecer a questão 611, porque a resposta que os espíritos dão também é muito importante. Pergunta a Allan Kardec: a comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Bom, expliquemos aqui esta pergunta de Allan Kardec, porque agora você deve estar indagando o que é esse princípio inteligente. Nós, as almas humanas, os espíritos, que aqui estamos presentemente encarnados, nossa origem na criação divina é como princípio inteligente, que pouco a pouco vai se desenvolvendo, vai evoluindo, até chegar ao ponto de ter consciência de si mesma, da sua individualidade, e vai adquirir, então, o livre-arbítrio. A partir daí é que o princípio inteligente é denominado espírito. Nós estamos já nessa fase como espíritos. E, segundo o que estudamos com a doutrina espírita, todos os seres da criação, todos os seres da criação divina, provêm do princípio inteligente. Pela lei da evolução, as transformações vão acontecendo, os desenvolvimentos vão se realizando, até que o princípio inteligente se transforma no espírito. E aí, então, Allan Kardec, a partir disso, está indagando. Como todos os seres orgânicos conhecidos aqui na Terra têm a mesma origem, que é o princípio inteligente, isso não consagra a ideia da metempsicose, ou seja, que a alma ou o espírito pode nascer de novo, seja num corpo humano, seja num corpo animal ou num corpo vegetal? Vejamos a resposta que os espíritos dão a essa indagação. É a seguinte: duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos, no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo, e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Então, esta é a resposta, então, dos espíritos. Vamos pegar o exemplo que os espíritos nos dão aqui nesta resposta a Allan Kardec, na questão 611 do Livro dos Espíritos. A semente e a árvore. A semente tem todos os germens necessários para fazer florescer e desenvolver a árvore. Mas quando você olha a semente, você analisa a semente, você não está vendo a árvore. É uma semente, com todos os germes ali. Essa semente, se deixada dentro de um pote, se deixada solta em cima de uma mesa, por exemplo, essa semente não irá germinar, não dará origem à árvore, porque a semente necessita da terra, do adubo, da água, e assim ela vai se transformar na árvore. Aí você tem a árvore. Ela cresceu, está frondosa, com suas folhas, seus frutos, seus galhos.
A árvore não é mais a semente. Então, a semente não era a árvore e a árvore não é a semente. A origem da árvore é a semente. Mas agora que a semente se transformou em árvore, árvore é árvore e semente é semente. Não se confundem. Mesma coisa para o espírito ou alma. O princípio inteligente, a semente, vai se desenvolvendo e, na medida que se desenvolve, chega ao ponto da tomada de consciência de si mesma. E assim adquire a razão, o livre-arbítrio, a sua individualidade. E aí há um rompimento com o princípio inteligente, porque este passa a ser o espírito. O espírito não é mais princípio inteligente, como o princípio inteligente não é o espírito. Virá a ser, mas não é o espírito. E o espírito não volta a ser princípio inteligente, como a árvore não volta a ser semente. Portanto, são coisas distintas, embora a origem seja a mesma. Portanto, a alma humana, o espírito, não se confunde com a alma animal ou do vegetal. Usar o termo alma aqui, como explicam os espíritos na introdução do Livro dos Espíritos, gera um pouco de confusão, porque o ideal é que tivéssemos termos, palavras diferentes para designar coisas que, na verdade, são diferentes. Mas, como dizem os espíritos, entre a alma do animal e a alma do ser humano, há um abismo de diferença. E o perispírito do animal é diferente do perispírito do ser humano. Por isso, eles afirmam no final da resposta que não é possível a alma de um animal reencarnar na alma de um ser humano. Como a alma de um espírito que já está na humanidade não pode reencarnar no corpo de um animal. Então, a alma do animal não pode reencarnar no corpo de um ser humano, a alma humana não pode reencarnar no corpo de um animal. Portanto, dentro dessa visão da metempsicose, o espiritismo refuta, rechaça, não concorda com isso. Mas para deixar bem claro, mas bem claro mesmo o pensamento espírita, Allan Kardec vai para mais uma questão, a 612. E aí ele faz uma pergunta direta, que é a seguinte: o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Respondem os espíritos superiores. Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Bom, a resposta dos espíritos está claríssima. Então, pode a alma de um ser humano reencarnar no corpo de um animal? E eles dizem, não, isso é impossível, porque seria fazer com que o espírito retrocedesse na sua evolução. E a lei divina é de progresso, evolução. O espírito não pode voltar atrás, o espírito não pode retrogradar. Então, se ele já chegou no período, na fase hominal, na fase de humanidade, ele não mais pode voltar a um corpo de um animal, seja qual for esse animal. E a alma que habita o corpo do animal não pode vir a reencarnar num corpo
humano, de um ser humano, porque ainda o princípio inteligente ainda está em evolução. Não chegou ao ponto de se transformar no espírito. Isso irá acontecer, mas nós não temos informação de quando, nem como esse processo acontece. Então, o espiritismo não concorda com a metempsicose. O espiritismo afirma que a alma humana, o espírito, somente pode reencarnar num corpo humano, que está compatível com o seu estágio evolutivo, com aquilo que esse espírito já alcançou e já conquistou. Isso é muito importante, porque às vezes nós vemos pessoas que não estudaram tão profundamente o espiritismo e que confundem a metempsicose com a reencarnação. Para nós não há confusão. Metempsicose é impossível. Não tem como. Por isso, em O Livro dos Médiuns, os espíritos superiores afirmam também que no campo da mediunidade, os animais não têm mediunidade. Os animais não podem ser mediunizados. A alma deles não tem como dar comunicações. Isso é impossível. Eles não têm o linguajar humano. Eles não têm a inteligência desenvolvida como nós temos. Eles não possuem livre-arbítrio, porque ainda não alcançaram esse estágio. Então é impossível receber comunicações de animais, que eles sobrevivem à morte e vão dar continuidade à sua evolução, disso não temos nenhuma dúvida. Mas eles não têm como dar comunicação. Como não podem reencarnar já no estágio hominal que não alcançaram. Isso é incompatível. Então, a metempsicose, que atualmente ainda é defendida por certos segmentos budistas, nós espíritas não aceitamos, nós não trabalhamos com isso, por considerar que não existe essa queda da alma humana, ela voltar a ser um animal. Isso era muito utilizado no Antigo Egito. Acreditava-se muito nisso, até como uma espécie de castigo dos deuses. Depois isso foi passado para um castigo divino, né? O castigo de Deus. Ou seja, se você fizer muito mal aos semelhantes, for um perturbador da sociedade humana, você poderia, pós-morte, receber como castigo vir, né, na próxima encarnação, num corpo de animal. Mas essa ideia, ela colide com a bondade e a justiça divina, ela colide com a lei de evolução, porque todos nós temos que alcançar a perfeição. Nós vamos responder pelos nossos atos através de provas e expiações, como consequências desses atos, naturalmente aqui na Terra, numa encarnação humana, porque, afinal de contas, já somos espíritos, somos dotados de inteligência, de sentimento, pensamos, raciocinamos, possuímos livre arbítrio. Um animal não tem nada disso, por mais evoluído que ele possa ser. Mas ele não tem consciência de si mesmo. Ele não pensa como nós pensamos. Ele tem uma inteligência ainda rudimentar. E não possui livre-arbítrio. Portanto, não pode ser responsabilizado pelos seus atos, já que ele vive muito mais por conta dos instintos e da lei de conservação. De animal, o que nós temos, e os espíritos são claros ao responder a Allan Kardec, é apenas o corpo. Nada mais do que isso. Mas sabemos que o corpo é transitório. Ele nasce e também morre, mas não a alma ou espírito que somos,
porque retornaremos ao mundo espiritual, onde vamos dar continuidade aos nossos estudos, nossos aprendizados, nosso progresso, até a hora de uma nova encarnação, sempre dentro das nossas necessidades de progresso intelectual e moral. Essa é a informação que o Espiritismo nos dá. Mas Allan Kardec tem mais uma pergunta que ele realiza junto aos espíritos. Vamos conhecê-la, é a questão 613. Pergunta Allan Kardec. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Respondem os espíritos. Encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras. Mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Sim, a metempsicose nos leva, sim, à ideia intuitiva da existência da alma e da reencarnação. Mas é uma ideia deturpada, ou seja, ela deturpou a verdade, deturpou a realidade dessa transmigração da alma em diversos corpos, que é a reencarnação. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, fulana, com as suas características, na encarnação passada deve ter sido um animal tal. O fulano fala tanto, pai fala tanto, é tanta tagarela, esse aí na existência passada deve ter sido um papagaio. Não, isso não existe. Para o Espiritismo, isso é inaceitável. Não tem como. Ou, o contrário, fez tanto mal ao próximo, jogou tanta gente na lama, que na próxima encarnação vai vir como uma serpente, tendo que rastejar pelo chão. Não, não. Isso também não existe. É incompatível com a lei de evolução. A partir do estágio espírito, estágio de humanidade, nós vamos cada vez mais crescendo para alcançar estágios superiores, nos espiritualizando, até chegarmos à condição de espírito puro ou espírito perfeito. Não vamos para trás. Assim como também a alma de um animal não pode dar um salto, né? Pular estágios de desenvolvimento para vir direto agora num corpo humano. Essa alma é incompatível com o estágio humano de evolução. Ainda tem que passar por determinadas fases até adentrar essa fase humanoide, essa fase de humanidade que nós já atingimos. Nada dá saltos na natureza. Tudo é progressivo. Claro que esse progresso pode ser acelerado de acordo com a nossa força de vontade, de acordo com o bom uso que fizermos do livre-arbítrio, optando pelo bem e pelo amor. Mas aceleração do progresso não significa saltar fases. Uma coisa é bem diferente da outra. Então, o Espiritismo aceita tranquilamente a reencarnação, mas não aceita a metempsicose, que é essa transmigração da alma humana para corpo de animal ou da alma animal para corpo humano. Allan Kardec encerra o estudo desse tema com uma longa dissertação acerca, então, da metempsicose e a ideia espírita a respeito da alma e da reencarnação e a lei da evolução. Vamos passar, então, a palavra a Allan Kardec. Vamos destacar aqui o primeiro parágrafo do seu comentário. Vamos, então, abrir aspas.
é o nosso codificador nos dizendo: a metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse o progresso da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza. Mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso um indício de que se encontram em graus não assimiláveis, e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação, ensinada pelos espíritos, se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. Então, está nos dizendo aqui Allan Kardec, fechando aqui aspas, está nos dizendo, então, Kardec, que a ideia da metempsicose, existente aqui na humanidade de um longo tempo, e levando, inclusive, pessoas eminentes em suas épocas a defender essa ideia, mostra que sempre tivemos, intuitivamente, o conhecimento da alma e a sua peregrinação. Só confundimos essa peregrinação com retrogradação. Isso não pode acontecer. Atingido o ponto de espírito, a alma, que já está aqui no período de humanidade, ela só pode reencarnar num corpo material humano. Não pode reencarnar num corpo material de um animal e nem de um vegetal. E a alma, né, que está lá em desenvolvimento no corpo de um animal, não pode dar um salto para reencarnar num corpo humano, que pertence já ao espírito, que chegou a um determinado grau de evolução que o animal ainda não chegou. E vamos ressaltar aqui, deste comentário de Allan Kardec, essa parte final, quando ele diz aqui, o que o rebaixa, ou seja, o que rebaixa o ser humano, o espírito, é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Por isso, porque temos consciência e temos livre-arbítrio, somos responsáveis pelos nossos atos, pelo que fazemos. E aí temos sempre que arcar com as consequências dos nossos atos. Porque temos faculdades bem desenvolvidas, principalmente na área da inteligência, mas também no campo do sentimento. Somos responsáveis por tudo que fazemos. E aí, então, se vamos sofrer lá na frente, numa próxima encarnação, ou no depois da morte, não é castigo divino. Não é porque Deus está nos castigando. É que temos, pela sua lei, que assumir as consequências do que fazemos. Por isso, Jesus, nosso mestre,
resumindo a lei divina, nos disse que a cada um é dado segundo as suas obras. Nós não podemos cobrar isso do animal, que vive através do instinto e da lei de conservação, e muito menos de um vegetal, porque nem animal, nem vegetal chegaram ao nosso estágio evolutivo. Eles não têm consciência de si mesmos, não raciocinam como nós, e não possuem livre arbítrio. Então, há uma grande diferença entre essas espécies existentes em conjunto aqui na Terra, no mundo material. Allan Kardec tece mais alguns comentários, mas nós vamos deixar para que você pegue o livro dos Espíritos, vá lá, então, nas questões 611 a 613, e faça, então, a sua leitura, a sua meditação e o seu estudo. Só para reforçar, lembrando que para o Espiritismo o que existe é a lei de evolução, e fazemos essa evolução através das reencarnações. Atualmente, no mundo ainda muito material, que é o nosso planeta Terra, mundo de expiações e provas, mas paulatinamente em mundos cada vez mais desmaterializados, em mundos cada vez mais espiritualizados. Como curiosidade, pegue depois a Revista Espírita do ano de 1858. Se você não tiver a Revista Espírita aí impressa, não tiver dificuldade de adquiri-la, não tem problema. A Federação Espírita Brasileira disponibiliza na internet gratuitamente os volumes anuais da Revista Espírita no formato PDF. Então, você pode baixar à vontade, é livre. Baixe, então, aí o PDF da Revista Espírita do ano de 1858 e procure lá no índice as comunicações do espírito Mozart, que vai relatar que, ali na época, ele estava encarnado no planeta Júpiter, um planeta aqui no nosso sistema solar, que é mais adiantado, espiritualmente falando, do que o nosso planeta Terra. E tem tudo a ver com este tema de hoje, porque ele faz relatos da vida lá em Júpiter. Será que tem animais lá em Júpiter? Será que ainda existe essa diferença que tem aqui na Terra? Como, usando aqui o linguajar atual, nós devemos evitar spoiler, ou seja, já ir contando as coisas, deixo para você, então, fazer essa pesquisa, a leitura e conhecer como é a vida em Júpiter, segundo o espírito Mozart. Anotou aí? Revista Espírita de 1858. Qual é o mês? Mas isso é com você. Você vai lá compulsar, vê lá o índice e vai encontrar, então, essas comunicações e também com comentários de Allan Kardec, enriquecendo este entendimento da diferença entre metempsicose e reencarnação. E encerrando, lembrando, então, que o Espiritismo aceita a reencarnação, mas não a metempsicose. Era o que tínhamos para trazer a você, esclarecendo este tema e rogando que Jesus nos abençoe, que tenhamos muita paz em nossos corações e possamos continuar estudando o Espiritismo e, acima de tudo, aplicando-o a nós mesmos para nos transformarmos em homens e mulheres de bem para realizarmos a transformação moral da nossa humanidade. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a você.